Padrões gráficos confirmatórios com elevadíssimo percentual de acerto. Você vai aprender nesse vídeo comigo hoje a identificar esses padrões com percentual de acerto elevadíssimo e melhorar a sua constância aí no day trade. Então deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, é sempre muito importante os seus comentários também. Convido a todos a participarem aí da Masterclass, uma sala ao vivo cada vez melhor, com muitas técnicas ao vivo, né? Eu coloco meu gráfico aí para rodar, então eu falo o que está acontecendo no momento, identifico os setups, coloco os stops possíveis, como conduzir o trade, o que muita gente tem dificuldade. Você pode assinar o plano semestral ou o plano anual. Você pode também obter as apostilas aí, formato PDF, as maiores e melhores apostilas de day trade aí do país. Perfeito? Muito bem. Então vamos identificar esses padrões. Sena, esses padrões aí são novidade? Não, da forma que eu vou explicar, talvez aqui no canal, mas eles não são novidade. Você pode obter aqui na apostila, você vai no upgrade, tá? Na parte aqui das situações especiais, e nós temos aí a anatomia de fundo. Esse padrão aqui de anatomia de fundo que nós vamos conversar hoje, certo? Para ajudá-los a identificar as confirmações que acontecem na anatomia de fundo aí e o que você pode fazer. Muito bem. Essa semana aí que eu estou gravando nesse vídeo, nós tivemos aí no dólar, né, identificado inclusive por um aluno meu, e eu fiz a confirmação. Observe um detalhe. Nós temos o dólar em forte queda, certo? Perfeito, ó. Nós temos o dólar, eu vou colocar aqui para vocês. Nós temos o dólar em forte queda, tá? Deixa eu mexer aqui um pouquinho, liberar mais esse pavio aqui. Vou colocar bonitinho aqui para vocês, para ficar mais bonitinho, ó. Vamos lá, ó. Perfeito? Para identificar melhor, tá? Muito bem. Então o que nós temos aqui? Nós temos o dólar em fortíssima queda. Perfeito? Tá. O que acontece? Para você ter um padrão desses, você percebe que inicialmente nós tivemos um candle de BT e que não surtiu efeito. Esse candle de BT foi logo estopado. Se você tivesse comprado aqui e colocado stop de um candle só nesse candle de BT, você não teria achado fundo? Pois é, exatamente. A anatomia de fundo, ela permite que você identifique um fundo do ativo, tá? Mas para você ter consciência, você ter tranquilidade que é um fundo, você precisa ter uma confirmação. É um trade que eu chamo de um trade confirmatório. Essa confirmação, ela vai acontecer da seguinte forma. Então eu quero que você preste atenção da seguinte forma que você vai conseguir identificar aí esse setup, tá? A primeira coisa que você vê quando você tem uma queda forte, o primeiro indício que existe uma compra é um candle mais cheio, tá? É um candle mais cheio inicial, não é um candle de BT, é um candle mais cheio, certo? Então preste atenção. Esse candle aqui, ele não necessariamente, tá? Eu vou anular ele aqui agora. Esse candle aqui, ele não necessariamente, tá, tem que ser um candle, como algumas pessoas pensam, de um Bull 180. Se for um Bull 180 aqui, é até mais claro, fica mais fácil. Mas ele não necessariamente deve ser um candle de Bull 180. Ele pode ser um candle que mostra uma certa pressão compradora, tá? Então aqui, como é que eu posso identificar que tem uma certa pressão compradora? Ele pelo menos termine aqui, ó, superior a 50% do candle anterior. A sombra é mais do que 50% do dia anterior. Vamos dizer 2/3, né? 2/3 ele já mostra uma certa... Se ele chegou até 2/3, ele não terminou, né? Ele não fechou em 2/3. Mas você concorda que antes de ele terminar aqui, ele esteve dessa forma, certo? Ou seja, se ele esteve dessa forma, ele chegou a 2/3 do candle anterior. Então, para mim isso já serve como um indício, né? Ele terminou dessa forma. Para mim isso serve aqui já como indício que nós podemos, não quer dizer que nós teremos, nós podemos ter um fundo desse ativo no momento, tá? Tudo bem, isso não quer dizer que eu faça uma compra, coloque uma compra na superação desse candle aqui, porque não é apenas um indício.
ele pode simplesmente pegar aqui e ter a continuidade. Você observa, inclusive, ó, que ele vai, né, tá? E depois ele tenta descer novamente, tá? Esse aqui, como eu disse, esse candle aqui é apenas um indício, porém depois é que significa muita coisa. Então, toda queda que você tiver, uma queda mais longa, observe se existe um candle mais forte querendo engolfar 2/3 aí do candle anterior, tá? É o primeiro indício, tá? O que acontece? Esse candle aqui, tá? Ele geralmente vai ter dificuldade de ser perdido, tá? De ser engolfado, né? Algumas vezes até acontece de ser engolfado, mas muitas vezes não. Então você fica com essa ideia na mente, esse indício na mente, tudo bem? E o que acontece? Depois, ó, ele até perde, esse caso perde, perfeito? Ele chegou a perder, mas você vê que ele não vai longe, e aqui nós temos a confirmação. Qual que é a confirmação? Percebe que esse candle é praticamente esse outro candle também? É a mesma coisa? São praticamente candles. São candles semelhantes? Ok? São candles semelhantes? Pois é, eles estão na mesma região? Sim, eles estão na mesma região. Você viu que até esse aqui, ele foi perdido, mas foi perdido uma coisa mínima. Depois teve essa outra força compradora. Essa é a sua confirmação da anatomia de fundo. Essa é a sua confirmação que aqui realmente tem um fundo de mercado e aqui realmente é a sua compra. Aí realmente é a sua compra. Perfeito? Essa é uma anatomia de fundo perfeita com altíssimo percentual de acerto. Altíssimo percentual de acerto. Tá? E você vê que é um trade, se você entrar aqui, o seu stop é aqui, não há necessidade de você colocar um stop mais longo do que isso, porque nós estamos pegando fundo aqui. Você vê que ele vai 2/1 maravilhosamente bem, certo? Ele vai 2/1 aí maravilhosamente bem. Ah, mas isso só acontece no mercado brasileiro? Não acontece no mercado brasileiro. Nós tivemos aí nessa semana que passou, nessa semana que eu estou gravando o vídeo, um outro exemplo claríssimo aqui no Bitcoin, que não tem absolutamente nada a ver com o mercado brasileiro. Preste bem atenção. Vamos olhar esse padrão novamente? Vamos lá então, olha lá. Queda forte, certo? Queda forte, ó. Queda forte, perfeito? Ó. Queda longa e forte, nesse caso até uma queda bem longa e forte, tá? Continua aqui, beleza. Tá? O que você tem aqui? Ó, você tem um candle altista, né? É um indício, certo? É um indício. Observe que esse candle, ele, né, se você pegar inclusive aqui, ó, essa tail, okay? Ele chegou a 2/3 da barra anterior, certo? Então ele tentou engolfar, né, mas ele não conseguiu. Ele chegou a 2/3 da barra anterior. É o primeiro indício. É o primeiro indício. Mas isso não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada. Aí o que nós temos? Parecia, certo? Parecia que ele até perdeu, né? Parecia que esse padrão não ia acontecer. É aquilo que eu disse com vocês. É só uma expectativa. Tá? É só uma expectativa. Tá? Mas parecia que não ia concluir essa expectativa devido a esse candle. Mas não tem problema, você não operou, você não fez absolutamente nada. Tá? Você só fica na expectativa, né, esperando uma confirmação. Certo? Esperando uma confirmação. Parecia que essa confirmação não ia acontecer porque ele perdeu esse candle também forte. Mas o mercado reserva surpresas. E olha o que ele fez. Tá aí a sua confirmação.
Parecia que estava tudo perdido, mas não, está aí a sua confirmação. Essa é a sua confirmação. E novamente você tem aí uma anatomia de fundo típica. Por que você tem uma anatomia de fundo aí típica? Você tem uma queda forte anterior e você tem um candle comprador que ele passa aqui mais da metade do candle anterior, e depois ele faz a confirmação e você tem esse trade confirmatório, que é uma anatomia de fundo que está explicada. E olha como é que o trade vai. Inclusive, realmente ele faz fundo, né? Ele está explicado aqui com detalhes nas apostilas, certo? E tudo isso aqui é trade confirmatório. Mesmo padrão, observe, mesmo padrão na apostila, ó. Nós temos vários e vários exemplos, ó, mesmo padrão. Nesse caso, ele foi até mais forte, né? Porque ele mostrou aqui, ó, esse candle já foi um bull. Até quando fica assim, até mais fácil identificar, tá? Porque ele já mostra força compradora. Mas obviamente você não vai comprar aqui. Você vai esperar uma confirmação. Ele oscila e aqui você confirma. Olha o outro bull aqui, ó. Está aí o outro bull. Tem pessoas que me perguntam: Senna, tem algum problema a 20 estar próxima aqui? Não, nenhum problema. Nenhum problema. A 20 aqui não servirá de resistência. A 20 não vai servir de resistência. Tanto é que, olha, veja bem, ó, nesse exemplo do Bitcoin, a 20 serviu de resistência? De forma alguma. Ele passou como se não houvesse a 20 aqui. Tá? Então não tem problema a 20 estar perto. Perfeito? Nesse exemplo do dólar, a 20 fez alguma diferença? Ó, nesse exemplo do dólar, nenhuma diferença. Você viu que o acionamento foi aqui, a 20 estava, não fez nenhuma diferença. Ele foi como se não houvesse amanhã. Aqui ele até parou um pouco, mas ele foi como se não houvesse amanhã. Ou seja, a 20 não tem. Esses trades confirmatórios, eles são extremamente poderosos. Extremamente poderosos. Tá? Agora eu vou dar uma dica para vocês. Uma outra dica para vocês. Perfeito? Veja bem. Se nós olharmos aqui no caso do BIT, tá? Ó, nós olharmos aqui no caso do BIT, isso aqui serve bem para o mercado americano, tá? Quando existe uma anatomia de fundo, não é mercado americano, é mercado internacional, né? Porque o BIT faz parte aí do mercado internacional. Quando nós temos uma anatomia de fundo, no mercado internacional, ele tem costume de não voltar aqui, ó. Ele não volta, ele fica em cima da 20. Então, essa barra elefante aqui, bull, ou do jeito que você quer chamar, ela serve de confirmação à anatomia de fundo. Quer dizer, é a confirmação da confirmação, e aqui vale outro trade. Certo? Coisa que no mercado brasileiro, aqui, falando no dólar e tal, não é bem essa pegada, porque ele dá um sinal falso aqui antes de subir. Então observe, no mercado brasileiro você tem que esperar um pouco mais. Observe que essa espera aqui, né, esse ruído aqui depois da anatomia de fundo, ele dá uma barra elefante aqui, mas se você comprar, você é estopado. Tá? A barra elefante que funciona é essa aqui, ó. Tá? Então, essa é a barra elefante que funciona, quer dizer, depois de muito tempo no dólar, né? Porque nós estamos falando aqui de mercado nacional, tá? É diferente, ele é mais ruidoso, ele é mais volátil, então ele não consegue sustentar para fazer o zigue-zague. Ele primeiro recua, porém se ele ficar acima da 20, ele dá novamente a oportunidade aí de entrada. Essa entrada aqui é uma entrada válida por causa da anatomia de fundo. A coisa que aqui ele faz um padrão bem mais sólido, tá? Então a anatomia de fundo pelos padrões internacionais,
depois ela vai muito mais forte, ela não oscila muito, tá? Então esse é uma outra confirmação que você pode entrar desse padrão, tá? Já no mercado brasileiro, falando de índice do dólar, você tem que esperar a confirmação da confirmação. Se fizer esse padrão aqui no mercado brasileiro, não confie. Ele vai ainda oscilar um pouco para baixo para depois então fazer um movimento. Exemplo esse do dólar. Tá? Então eu estou explicando coisas assim bem avançadas, estou deixando coisas bem avançadas nesse vídeo aí para todos aproveitarem. Então muitas pessoas operam barras elefantes, por exemplo, né? E tem dificuldade e ficam tomando muito stop. Então tá aqui uma barra elefante que vocês podem entrar depois do padrão de anatomia de fundo, mas você observa que aqui não é para entrar, essa parada aqui ela não serve, você tem que deixar oscilar para depois fazer então a entrada. Perfeito, pessoal? Então deixa um like no vídeo, compartilhe esse vídeo, sempre muito importante, muitas informações aí para vocês, informações de grande valia aí para todos os estudantes do método Oliver com minhas adaptações para o mercado brasileiro. Convido a todos a participarem novamente aí da Masterclass comigo todos os dias, novidades virão cada vez mais aí para vocês. É isso aí, mais vídeos virão, sempre muito show!